O que é o GO e como ele sequestra a sua saúde? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Paulo Candea, acupunturista, naturopata, hipnoterapeuta. Com toda certeza, esse aqui, se não é o vídeo mais importante aqui do canal, mas com toda certeza é um dos que está no top 3. Então, como sempre, você que é um buscador e disseminador da super saúde, com toda certeza vai me acompanhar com muita atenção até o final. Primeira coisa que a gente precisa entender: o que é o GO? O GO é digamos assim, apelido que o pessoal de Dáquila colocou e que eu replico no chamado governo oculto. E para você entender bem o que é o governo oculto, eu vou citar um exemplo que eu aprendi com uma pessoa também fantástica, que me ajudou muito nesse processo de despertar e expansão da consciência, em todos os aspectos. É o Bruno Gimenez. E esse mesmo que eu chamo de GO, governo oculto, ele chamava de conspiração RPR, aonde o primeiro R significa remédios, o P, política, e o segundo R, religião. Porém, hoje nós não vamos entrar no R de religião. Nós vamos conversar apenas sobre política e remédios. E só com isso você já vai começar a entender muita coisa. O Bruno Gimenez, ele explica muito bem, quando ele fala sobre o R de remédios, sobre a indústria da doença. Não, nem eu falei errado e nem você entendeu errado. Não é a indústria da saúde, é a indústria da doença. E é com base nisso que grandes profissionais da saúde no Brasil, como o grande mestre, o Dr. Nalzan, que eu vi fazendo referência aqui no canal, fala sempre sobre a indústria da doença. Sim, porque existe a chamada medicina da saúde e a medicina da doença. Qual é a diferença entre as duas? É bem fácil. Na medicina da doença, você chega no médico e a única coisa que ele faz é lhe receita uma medicação, ou seja, ele trata da doença. Já na medicina da saúde, que é a medicina praticada pelo Dr. Nalzan, Dr. Dayan Siebra, Dr. Marco Menelau e tantos outros, eles não tratam da doença, eles tratam da recuperação da saúde. E tem uma diferença muito grande nisso, porque caso você não tenha percebido, a indústria de laboratórios, ela não ganha dinheiro com saúde, é o contrário, ela ganha dinheiro com doença. Quer ver um exemplo? Na época da pandemia, uma coisa que você percebeu com toda certeza é que naquela época muitos negócios fecharam suas portas, faliram, restaurantes, academias, mas negócios que não fecharam as portas, muito pelo contrário, até progrediram. Foi o quê? Farmácias, laboratórios, porque a sua saúde ela não é rentável para essa indústria. Mas para a saúde se tornar menos rentável ainda, essa indústria, a indústria que comanda a medicina da doença, ela também trabalha com a reprogramação mental da população e de diversas maneiras. Mas como é que eles fazem isso? Usando aquilo que levou o título do livro que eu estou escrevendo, O Mecanismo Mental que te faz adoecer. E como é que a indústria da doença faz isso? Fazendo uso de um mecanismo mental chamado de os pais do poder, repetição e reforço. Já há anos existem estudos muito sérios dentro da área de neurolinguística e reprogramação mental que asseveram o seguinte: ao usar os pais do poder, eu repito, repetição e reforço, durante um período mínimo de 21 dias, vai chegar a um determinado ponto que aquilo vai se instalar na mente subconsciente da pessoa como sendo uma verdade. Então basta que você use a repetição, que essa repetição vai começar a agir através do reforço, que vai realizar essa reprogramação, que vale e funciona com muita eficiência até os dias de hoje. Desde lá, 2020, com a crise sanitária, até
hoje ela funciona com muita eficiência. E eu vou dar um exemplo que você vai se lembrar, você que viveu aquela época, vai se lembrar na hora. Por exemplo, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Chega uma hora que você passa a sentir medo de sair de casa. Outro processo de reprogramação, mantenha o distanciamento social, mantenha o distanciamento social, mantenha o distanciamento social. Pronto. Chega um determinado momento que acontece como eu vi acontecer. Eu vi, ninguém me contou. A esposa dentro de casa com o marido, com medo de ficar junto do marido dentro de casa, porque poderia contrair um vírus e adoecer. Sim, absurdos como esses aconteceram. E também é por causa disso que, com o passar do tempo, de 2020 até hoje, as pessoas passaram a apresentar um distanciamento tão grande. Mas existe um outro tipo de reprogramação mental que propicia para que as pessoas não busquem a medicina da saúde e continuem buscando apenas a medicina da doença. Como, por exemplo, um tipo de reprogramação mental que é feito de forma tão sutil que você nem percebe. Eu vou dar um exemplo prático. Quando você se refere a, por exemplo, acupuntura, shiatsu, as mais diversas técnicas de naturopatia como sendo terapias alternativas. Ora, se tudo isso é terapia alternativa, então o que de fato funciona é o que está fora desse escopo das terapias alternativas. Ou seja, quer ver só? Eu vou dar um outro exemplo prático. A coisa mais fácil do mundo é a gente, com acupuntura, naturopatia, a gente curar uma pessoa que sofre com alguma doença autoimune. Não importa qual, qualquer doença autoimune. Dentro da minha linha de trabalho, isso é muito fácil de resolver. Aí o que é que acontece? Essa programação de terapias alternativas chega num determinado ponto, que é feita uma programação tão profundamente enraizada no teu subconsciente que você não consegue mais admitir a possibilidade de se curar com uma terapia alternativa. Muitas pessoas eu já tratei com problemas como, por exemplo, artrite reumatoide, psoríase, espondilite anquilosante. Sim, tudo isso eu não só já tratei, como curei. E aí vejam como a programação mental ela é eficiente. Muitos desses casos a gente consegue alcançar a cura com poucos meses. E, no entanto, a medicina da doença reprograma tão profundamente a mente das pessoas, como eu falei ainda há pouco, que elas são capazes de fazer o uso de medicações durante anos, não melhoram e muito menos se curam, mas continuam fazendo uso dessas mesmas medicações. Medicações que, vamos ser sinceros, muitas delas, uma pessoa pobre, por exemplo, nem tem como arcar financeiramente e nem o governo proporciona a elas essas medicações. Então existe uma forma muito simples de você quebrar essa programação mental das terapias alternativas. É simples, pergunte a si mesmo, várias vezes ao dia, peraí, se essa técnica aí é chamada de terapia alternativa, como é que ela está alcançando a cura? E essa aqui, que é considerada a terapia tradicional, não alcança nunca essa cura. Procure fazer a si mesmo essa pergunta, que vai começar a acontecer uma revolução na tua mente subconsciente. Experimenta. Na época dos meus avós, ocorria algo completamente diferente de hoje. Porque quando eu era pequeno, e eu ou a minha irmã adoecíamos, nossas avós, a nossa mãe, elas sempre sabiam o que fazer. Sabe por quê? Porque naquela época, as, entre aspas, terapias alternativas, que era o que os nossos antepassados praticavam, naquela época funcionava. Nem interessante que hoje botaram na cabeça das pessoas que não funcionam mais e elas acreditam. Pois é, uma certa vez
Eu estava conversando com a mãe de uma menininha e essa filha dela sempre, praticamente toda semana ia para o pronto-socorro com o problema do chamado cansaço, que tem que tomar nebulização e tal. É tão curioso, na minha época de criança não tinha isso. A gente não via isso de jeito nenhum. Só que eu estava tratando da saúde dela e não da filha dela. Então ela falou uma determinada coisa e por conta do que ela falou, eu perguntei o seguinte para ela: por que é que você não acha certo aquele pessoal que pratica fisiculturismo, que é grande, bem musculoso? Eu sabia o que ela ia responder. Ela disse assim: é porque eles tomam muito hormônio. Aí eu aprendi uma coisa fantástica: perguntas são matadoras. Eu fiz a seguinte pergunta para ela: peraí, você não gosta daqueles fisiculturistas, você acha errado porque eles tomam hormônio? Aí ela, também. E aí veio a pergunta matadora: espera aí, quer dizer que é errado eles, homens adultos, tomarem hormônios, mas você não acha errado você dar hormônio para sua filha pequenininha, de 4 anos de idade? Ela fez aquela cara, como a gente fala aqui no Nordeste, cara de mamão, sem entender. Eu expliquei para ela: ora, mas você toda semana levando a sua filha para receber hormônio. Mas minha filha não toma hormônio. Aí vem a segunda pergunta matadora: ué, mas você não sabia que corticoide é hormônio? E não, ela não sabia. E é o que acontece com as pessoas de hoje. Porque na época dos meus pais, dos meus avós, eles eram buscadores do conhecimento. Coisa que deixou acontecer hoje em dia. As pessoas simplesmente acreditam em tudo que falam por aí. É por isso que o meu pai, na época da crise sanitária em 2020, ele dizia assim: se alguém aparecer na televisão com um jaleco dizendo que todo mundo tem que passar fezes de cachorro na pele porque imuniza, todo mundo vai fazer isso. E você duvida que não? Então tem uma coisa que eu ensino para todos os meus pacientes, eu vou ensinar para você agora. Você sabe que são prostaglandinas? São substâncias que o seu corpo produz. As prostaglandinas, elas têm várias funções. Por exemplo, regulam inflamações e contração muscular. Permitem resposta imunológica. Olha aí, vasodilatação. Ou seja, se você sofre com hipertensão, o seu corpo produz prostaglandina e mais várias outras funções. Tem pelo menos mais umas 10 funções que as prostaglandinas são responsáveis. Tá, professor Paulo, mas o que é que isso tem a ver com raciocínio? Tem a ver o seguinte: as prostaglandinas, como eu disse, o seu corpo produz. São substâncias lipídicas. O que é que significa isso? Que para o seu corpo produzir prostaglandinas e você não ter problemas de inflamação, você tem que ingerir gordura. Claro, as gorduras certas. Aí eu também ensino para os meus pacientes o seguinte: como é que você vai ingerir as gorduras certas se a medicina da doença de hoje e o GO ensina as pessoas a terem medo de gordura? Agora veja, ensina as pessoas a terem medo das boas gorduras e, no entanto, se entopem daquelas gorduras que trazem doença para a vida delas. Como, por exemplo, margarina, óleo de soja, canola. Tudo isso é gordura ruim. Então, o GO ensina as pessoas a adotarem essas más gorduras e tirar da vida delas as boas gorduras. E tem uma outra coisa que eu também ensino para os meus pacientes. Eu falei ainda há pouco como as prostaglandinas são importantes e o seu corpo produz, não é? Beleza. O que foi que eu disse? Que as prostaglandinas, elas são responsáveis para conter processos inflamatórios no seu corpo. Não foi isso que eu falei? Aí o que é que acontece? A pessoa está com processo inflamatório, vai e toma um anti-inflamatório de farmácia. Você sabe o que o anti-inflamatório de farmácia faz com o seu organismo? Cola o ouvido aí que eu vou te dizer. Anti-inflamatório de farmácia bloqueia prostaglandinas. Tá bom para você? Posso continuar? Para você entender como a questão é séria,
Eu vou te passar um conceito bem legal agora, que é o conceito do ciclo da doença. E para te explicar esse conceito, eu vou usar exemplos de remédios, mas não vou citar o nome de nenhum. Eu apenas vou citar e você vai entender do jeito que eu vou falar. Mas mesmo assim você vai entender. Você vai num médico e diz: doutor, eu estou com uma queimação. Aí ele: já sei o que é, gastrite. E indica para você uma medicação que o sufixo dela é zol. O tempo passa, a sua queimação pode até melhorar, mas não cura. O tempo passa, você vai de novo no médico e ele descobre que você está com problema de hipercolesterolemia, ou seja, está com colesterol alto. Aí vai passar para você outra medicação. E sabe o que é interessante? Que essa medicação para o colesterol é pior ainda do que a outra, porque essa do colesterol você passa a vida todinha tomando. Então quer dizer, se você passa a vida toda tomando, significa dizer que não regulou o colesterol, não normalizou, apenas está tendo uma atuação de enxugar gelo. Aí o tempo continua passando e depois você vai ver que sua testosterona baixou. Você começou a desenvolver hipogonadismo. Só que o que você nem sonha é que aquela queimaçãozinha que você começou a tomar aquele Zol, essa medicação é que fez com que o seu colesterol começasse a se elevar. Que você tomou uma outra medicação para baixar o colesterol e com o passar do tempo a tua testosterona baixou por causa dessa medicação do colesterol. E sabe por quê? Porque testosterona é um hormônio esteroide, ou seja, é um hormônio que precisa de gordura para ser produzido. Tá entendendo agora? Ó? Ainda há pouco eu falei de prostaglandina, agora eu falei de testosterona. Você está começando a entender o que é o ciclo da doença e qual a diferença que existe entre medicina da saúde e medicina da doença? É como o Rodrigo Polesso diz: existe a mãe natureza e a madrasta indústria, que sempre, tanto a indústria quanto a medicina da doença, elas não estão nem aí com a sua saúde, elas estão preocupadas com o conteúdo do seu bolso, para encher o bolso delas. Mas o meu interesse é que você recupere saúde. Então sabe o que é que eu vou fazer? Além desse vídeo aqui, que você concorda comigo, que está sendo maravilhoso, todo esse conteúdo, eu vou te dar mais uma coisa. Eu vou te dar de presente o meu e-book, cujo título do e-book, presta atenção, é A Segunda Farmácia de Deus. Eu vou te dar esse e-book. Não é pegadinha, não é invenção, não. Eu vou te dar, realmente. A única coisa que você precisa fazer para ter acesso a esse e-book de graça, basta você fazer o seguinte: vai lá na nossa comunidade do Telegram, cujo link de acesso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Entra lá, fala comigo no privado e escreve assim: professor Paulo, eu quero o meu e-book para conquistar a minha saúde. Faça isso, que você vai receber esse meu e-book de presente para você. Agora, se você quiser mais do que isso, você pode fazer o seguinte: entre em contato comigo e você pode fazer o seguinte: agenda comigo a tua consulta para a gente trabalhar de forma 100% natural da sua saúde. Ou então, contrata a minha mentoria Emagrecer Integral com Saúde. E ainda, se você aprecia, se você gosta do nosso trabalho, faz o seguinte: você pode contribuir com a gente através do nosso Pix, que está aparecendo aqui do lado, e pode fazer a sua contribuição com o valor que você desejar, porque todo valor recebido nós sabemos que é de coração e nós recebemos de igual maneira com todo o coração. Mas não esquece de praticar o triplo C. Curte, comenta e compartilha, principalmente compartilhar, porque esse vídeo aqui ele é valiosíssimo e tem muita gente que está precisando dele para começar a abrir os olhos e expandir a consciência, tá bom? Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, e que Deus, o dono da minha vida, deste canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.